falar sobre mordida aberta anterior e quais opções de tratamento você tem para o seu paciente. Nós tivemos uma discussão de casos essa semana, aonde o caso clínico que a profissional levou, uma profissional aluna do nosso curso de ordem preventiva, falava sobre um paciente com uma mordida aberta, para aquela mordida aberta. E aí, qual que era o problema desse caso? Ela tratou com grade fixa, tudo, o paciente ficou ótimo e logo depois ela enfrentou o dissabor da recidiva. Tratou quando? Comecinho da dentadura mista, então tava tudo super bem assim. Só que daí os permanentes se romperam, aquela língua continuou ali, aquela mordida piorou de uma forma super importante. E aí ela trouxe o caso e falou: Pri, agora eu já não sei mais o que fazer. Bom, alguns pontos a gente precisa discutir aqui para você saber tratar mordida aberta anterior em criança. Primeira coisa, fator etiológico. Gente, quando é dedo, quando é chupeta, tudo é muito bom. Mas quando é língua ou quando é crescimento, as coisas não são tão boas assim. Então, se você quer saber mais sobre isso, fica nesse vídeo, porque eu tenho certeza que tem conteúdo muito legal por aí. Vamos falar então sobre essa questão. O que você precisa observar na sua maloclusão para você entender como você vai tratar esse seu paciente? Eu sou Priscila Ayub, doutora em ortodontia, e nesse canal você vai encontrar muito conteúdo de qualidade sobre a ortodontia, desde a preventiva até a corretiva. Então, se esse assunto te interessa, clica no botão, se inscreve nesse canal para você receber notificação toda vez que tiver um vídeo novo por aqui. Vamos falar sobre o que você precisa entender da maloclusão. Chegou um paciente com mordida aberta anterior no seu consultório hoje. O que você precisa saber em relação a isso? Primeira coisa, você vai perguntar para a mãe se tem hábitos relacionados, ok? Dedo, chupeta, mamadeira. Por que isso é importante? Primeiro, para você saber que a chupeta é mais fácil de remover do que o dedo. Para você saber que, às vezes, se aquela criança não se alimenta e só se alimenta com a mamadeira, você pode vir a ter um problema. Por exemplo, eu já tive uma paciente no consultório que eu expandi a arcada superior, tudo, ela tinha o hábito de mamadeira, mas usei uma expansora, né? Porque usei um raso ainda por cima. E aí, quando eu tava para remover, para colocar a minha contenção, eu falei com a mãe, e aí, ela conseguiu abandonar o hábito da mamadeira? Minha mãe olhou bem para mim e falou assim: Priscila, ela não conseguiu e ela não vai conseguir. Mas, né? Por quê? Não, porque ela só se alimenta pela mamadeira. Essa menina não come. Se essa menina não come, eu dou para ela tudo na mamadeira. Então eu não vou remover a mamadeira enquanto ela não comer bem. Ela tinha 7 anos. 7 anos. Bom, eu falei, então vamos combinar o seguinte: eu só removo o expansor quando a gente tiver esse problema resolvido. E pronto, chegamos a um acordo. Bom para mim, bom para ela. Por quê? Porque senão eu ia ter uma recidiva do meu problema. Então a gente precisa entender exatamente qual é a nossa situação para que a gente faça o tratamento adequado, ok? Isso posto, você tem algumas questões que você pode ajudar, pode lançar a mão para te ajudar logo no começo. Exemplo, diante de uma mordida aberta, muitas vezes é comum você também ter o problema transversal. O problema transversal pode ser manifestado tanto por uma mordida cruzada quanto por uma maxila atrésica. Em ambos os casos, você tem a indicação de expandir. Aí você vai me falar assim: ai, Pri, mas eu vou expandir um paciente com mordida aberta anterior? Vai piorar. Vai piorar. Vai piorar. Mas a boa notícia é que o que os artigos nos mostram? Que apesar de piorar, é uma piora transitória. Ou seja, o que acontece ali? Você piora a mordida aberta anterior. Por quê? Porque durante o processo de expansão, os seus processos palatinos da maxila abaixam, os molares flertem para vestibular e com isso a mandíbula roda no sentido horário. Mas isso faz parte do efeito colateral do tratamento. Então, você sabendo disso, você vai entender que logo isso vai ser reduzido, vai ser gradualmente eliminado pelo crescimento. É claro que pacientes muito verticais, pacientes face longa, eles não têm essa capacidade de resolver esse problema do efeito colateral tão rápido quanto um paciente braque, um paciente face curta, por exemplo. Então, é mais importante esse giro horário da mandíbula e de forma mais intensa, você percebe esse efeito colateral ao longo do tempo. Porque esse paciente vai ter um aumento da altura anterior e inferior fruto do crescimento e você piora isso com o tratamento. É por isso que muitas vezes nesses pacientes a gente tem que ir com cautela em relação à expansão. Mas isso é um assunto para um outro
vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a mordida aberta em si. Na maior parte dos casos, então, você vai ter esse efeito colateral, sim, de giro horário da mandíbula, e você vai ver que é um efeito transitório. E aí, o que vai acontecer? O que é a vantagem disso? Até agora eu só te contei desvantagem. A vantagem disso é que, como você expande, apesar do giro horário, você cria espaço no arco dentário para os seus incisivos retroinclinarem e extruírem, que é a forma que nós fazemos para corrigir a mordida aberta anterior. A gente trabalha com retroinclinação dos incisivos e extrusão dos mesmos. Qualquer artigo de mordida aberta, se você pegar para ver os efeitos, você vai ver que é assim que a natureza faz, ok? Então é assim que a gente faz também com os nossos aparelhos, certo? É a forma de nós corrigirmos a mordida aberta anterior. Então, a partir do momento que você entende isso, você passa a não ter o medo da expansão mais. Se tiver necessidade de expansão, você vai expandir aquela mordida cruzada posterior, você vai expandir aquela maxila que está atrésica, mesmo diante da mordida aberta anterior, certo? Com isso, criamos espaço para poder fechar a mordida. E o que os estudos nos mostram, inclusive tem uma publicação recente da doutora Daniela Garibe mostrando que fazendo a expansão, o fato de você criar esse espaço fez com que a correção da mordida aberta anterior acontecesse em menor tempo do que aqueles pacientes que só usaram a grade, por exemplo. Veja que boa notícia e que fator que vai te encorajar a tratar esses pacientes dessa forma. Aí, nesse caso, eu vou te dar uma dica clínica que eu costumo fazer no meu consultório e que eu acho que ajuda muito na remoção dos hábitos desses pacientes. Por exemplo, quando eu estou diante desses pacientes com hábitos e eu vou trabalhar com expansor, eu peço para o meu protético deslocar o meu expansor um pouquinho mais oclusal. Para quê? Porque ele se tornando mais oclusal, mais baixo, então, dificulta o prazer da sucção do nosso paciente. E com isso, a gente tem um abandono do hábito mais rápido. Você pode me perguntar, Pri, por que você não usa, por exemplo, um Hyrax com uma grade? Eu uso um Hyrax com uma grade, mas eu uso em raros casos. Eu uso, você sabe quando? Quando eu não sou a primeira, sabe? Sabe aquele caso que já trataram, você já é a segunda ou a terceira pessoa que está tratando aquele caso? Aí eu acabo usando para tentar fazer algo de diferente, para ver se eu tenho uma resposta diferente, além do meu truque de deixá-lo mais procusal. Por quê? Porque daí com isso eu acabo tentando fazer algo a mais. Mas a verdade é que eu, Priscila, acho que a grade junto com o expansor, pensa comigo, ela precisa ser mais longa, porque quando você abrir o torno, ela chega no tamanho, ok? Se você fizer uma grade de tamanho normal, ela tem que ser seccionada no meio para quando você abrir o torno, ela também se distanciar. Mas de uma forma ou de outra, é um segmento importante do fio preso em apenas um ponto de solda. Então, eu, Priscila, tenho a sensação clínica que quebra mais, entendeu? É por isso que eu não gosto de trabalhar com os dois juntos como primeira questão. Primeiro, porque a gente tende a ter o abandono do hábito, como eu tô te contando. Segundo, porque eu acho que é um aparelho que tende a quebrar. Aí quebra, a mãe vai falar assim pra você, doutora, quebrou. E você não quer trocar aqui. Você fala, vou colocar na barra pós-expansão. Nossa, mas só quando for trocar o aparelho? Não é importante colocar agora? E aí vem aquela situação, entendeu? Aí tem que trocar, às vezes, o expansor por conta de uma grade que fraturou antes da hora. E às vezes você nem precisa mais daquela grade mais. Então, assim, não é definitivamente a minha preferência e a minha primeira opção de escolha por conta disso. Talvez você tenha históricos diferentes e você fale, eu nunca passei por isso, eu não tenho esse problema, eu gosto de usar os dois juntos. E tá tudo bem também, tá? Mas normalmente eu faço primeiro a expansão, eu sinto o abandono do hábito do meu paciente com essa manobra da expansão, deixando o torno um pouquinho mais baixo, e aí depois eu defino. Se o hábito tiver sido abandonado, sem problema nenhum, após a minha expansão, eu parto para minha barra pós-expansão. Se o hábito não tiver sido abandonado, se eu ainda tiver a mordida aberta anterior ali persistente, aí eu parto para minha contenção com uma grade fixa, ok? Pontos importantes que você precisa saber em relação à grade pós-expansão. É importante que ela contorne todo o seu arco, do molar até o canino. E ela simplesmente faça uma curvatura mais fechada na região anterior, aonde a grade vai ser posicionada.
Se você não pedir isso, a tendência, ou se você não estiver atento a isso, a tendência muitas vezes do laboratório é fazer com que aquela barra pós-expansão, aquele fio posterior da barra, ele venha mais contornado de molar, aí ele vai do molar permanente, você tá com a sua banda no segundo molar descido, aí ele contorna o primeiro molar descido, aí no canino ele começa a fechar. E aí, se você não estiver atento, você pode correr o risco de ter uma leve recidiva dessa região anterior do arco e você voltar a ter aquela sensação do arco mais atrésico ali na região intercaninos, tá? Então esse é um ponto, uma outra dica clínica importante para você pedir para o seu laboratório quando você estiver trabalhando diante da grade, tá? Outro ponto que você pode considerar, a grade é um dos aparelhos. Se você tiver uma paciente que está com uma mordida aberta anterior muito significativa, eu acho que é mais interessante você ir direto para a grade fixa. Ah, mas ela está trabalhando juntamente com a fono. A fono não gosta da grade, tá? E é primeiro forma, depois função. Então conversa com a sua fono, fala assim, olha, eu preciso melhorar um pouco, pelo menos, essa mordida aberta, para você ter melhor condição de terapia. Você se incomoda de me dar alguns meses para eu poder trabalhar com a minha grade fixa primeiro e depois ela ir para terapia com a fono? Conversando você se entende. Porque às vezes, se o paciente não for colaborador e você instalar uma grade removível, vai atrasar o trabalho da fono. Porque a grade removível não vai estar servindo de nada, porque o paciente não vai usar, e a fono vai estar com a forma que não melhora nunca e, portanto, fica mais difícil para ela conseguir trabalhar a função. Então é importante você ter essa comunicação clara com a sua fono. Todo mundo tem que ter, todo ortodontista, né, tem que ter uma boa fonoaudióloga, porque elas são super importantes na nossa terapia e é legal você ter essa troca com ela. A partir do momento que as coisas melhoraram, a partir do momento que a criança começa a ter mais responsabilidade, aí você pode sim ir para grade removível para poder facilitar a terapia da fono, já que a nossa grade atrapalha, por isso que elas não gostam, e também para você conseguir ter um resultado para a família, porque a família espera o resultado de você. Se ela não esperasse o resultado de você, ela ia direto só na fonoaudióloga. Se ela for no ortodontista, além da fono, ela quer que o ortodontista faça parte dela. Então, nada de deixar a vida me levar. Sente o perfil da sua criança. Se ela não for colaboradora, não seja inocente. Coloca uma grade fixa, trabalha um pouco nesse fechamento de mordida e aí depois você encaminha o seu paciente para terapia com a fono. A fono é muito importante. Outra pergunta, média de tempo de tratamento. Média de tempo de tratamento. Em média, uma mordida aberta anterior, ela vai fechar no tempo de 1 ano. Quando ela for muito aberta, esse tempo ele tende a ser aumentado, tá? E aí às vezes você pode ter que chegar até 1 ano e meio. Então, eu vou trabalhar com pacote fechado diante de uma mordida aberta anterior, que eu vou trabalhar com a grade. Pense em 1 ano e meio de tratamento e não 1 ano, ok? Ou então faz 1 ano e depois já deixa a família avisada do potencial, possibilidade de renovar esse pacote, porque talvez a mordida não feche, já que ela é muito significativa. E aí a grade, ela vai te ajudar tanto se o problema for hábito, quanto se o problema for interposição de língua. Porque ela é um mecanismo que impede, né? Ela é impeditora, ela impede que a língua se projete entre os dentes e faça com que aquela maloclusão se perpetue. Agora, em outros casos, você vai perceber que mesmo assim vai demorar muito para você ter um resultado, mesmo com a grade. E aí você pode associar um nivelamento 4x2. E aí isso faz parte do planejamento que a gente discutiu nesse caso dessa profissional que tinha uma mordida aberta super importante. O que acontece? Diante de uma situação como essa, você associar o nivelamento 4x2 favorece a extrusão dos incisivos. Lembra que eu te contei no começo desse vídeo que o movimento que a gente faz é extrusão e a retroinclinação, movimentação para lingual? Então você vai fazer com que os seus incisivos que estão inclinados percam essa inclinação e extruam para fechar a mordida. Então, a você fazer a colagem do nivelamento 4x2 te ajuda, porque você consegue fatalmente fazer uma colagem mais cervical, favorecendo a extrusão desses dentes e fazer uma retração, né? Deslizar esses dentes para a lingual, para você conseguir também retroinclinar esses dentes e favorecer o fechamento. Então, o nivelamento 4x2 é um super aliado em relação à sua terapia. Portanto,
Nesses casos, lembre de soldar tubo na banda dos seus molares. Aqui minha gradezinha está no meu primeiro molar permanente. Mas muitas vezes a gente usa o segundo molar descido. E tem até vídeo aqui falando sobre a utilização do segundo molar descido e as vantagens que ele tem. Assim como tem vídeos falando sobre o nivelamento 4x2, porque você também precisa saber o nivelamento 4x2. E aí, você cola o seu tubo e você está preparado. Muitas vezes, sabe como é que eu faço? Eu soldo meu tubo, eu soldo o tubo, né? Porque é banda, então tubo soldado. Aí, eu pego uma tria de gel, passo a tria de gel naquele meu tubo para poder ficar bem redondinho, não incomodar o meu paciente. É claro, tá? Que é só na parte vestibular do tubo. Você não pode obliterar a luz do tubo ali, senão depois você não passa o fio do nivelamento 4x2. Então, só na vestibular, mas eu cubro aquela vestibular, toda ela, inclusive até o gancho, para poder deixar bem redondinho e o meu paciente não vir a ter desconforto. E aí, quando chegar a hora do nivelamento 4x2, se ele vir a ser necessário, meu molar já está pronto e eu não preciso me preocupar em remover a barra e recimentar a barra. Eu não gosto de refazer as coisas. Você vai ver que tudo que eu for te falando vai ser para evitar você ficar refazendo as coisas. Aí, outro ponto que você precisa saber. Às vezes, essa mordida aberta anterior, ela envolve também o arco inferior. Especialmente quando o problema for língua, o arco inferior vai estar envolvido no processo. Como é que você sabe disso? Você vai olhar os seus incisivos numa vista frontal, incisivos inferiores. Se eles estiverem abaixo do plano dos dentes posteriores, ou seja, de molar a canino, você sabe que tem a língua envolvendo ali. Outra dica disso é se você olhar a radiografia panorâmica e você perceber que apesar daquela coroa parecer curta, né, pouco irrompida, você tem uma boa quantidade de raiz formada. Então o que acontece? Aquela língua ali está atrapalhando a erupção dos seus dentes. Por isso que você tem bastante raiz formada e uma coroa clínica curtinha. Nesses casos, existe também um artigo muito legal da doutora Flávia Artesi que fala sobre isso. Nesses casos, mais vale você atuar no arco inferior. E aí uma alternativa que você tem é o esporão. Você coloca os seus esporões ali, para quê? Para tentar direcionar a língua para o alto e com isso você conseguir fazer com que aquela língua que está tão baixa consiga estar mais próxima da região ideal, que é na papila incisiva. Diante desses casos, mais importante ainda é a presença da fono. Então veja, a língua associada à fono é fundamental. E é bem provável que a sua fono faça análises muito melhores do que nós, porque nós somos ortodontistas tentando entender a morfologia da maloclusão para indicar uma terapia que tenha melhor resultado. A fono avalia 1000 vezes melhor do que a gente como a língua funciona, mas a gente também precisa ter uma certa noção para a gente poder indicar um bom aparelho. E aí, nesses casos que a gente está com esses incisivos abaixo do nível oclusal, além dos esporões, vale muito a pena também fazer um nivelamento 4x2. E aí eu vou te contar uma conduta clínica que eu acabei mudando ao longo desses anos dando aula e por pura convivência com outros profissionais. Porque assim, minha formação toda é de Bauru, em Bauru a gente não cola bracket em dente descido, tá? E uma vez eu tive uma profissional, uma aluna do curso, que ela colava muitas vezes para poder agilizar a extrusão dos dentes anteriores. E eu achei aquilo muito legal. Falei, Letícia, você sabe que isso é muito bom? E aí, nos casos que eu tinha no consultório, que eu queria acelerar o meu fechamento da mordida aberta anterior, e o meu canino ainda tinha uma raiz muito longa, ou seja, ainda tinha um potencial de ancoragem. Eu incluía eles no nivelamento, então em vez de 4x2 ficava 6x2 para poder favorecer a extrusão dos meus incisivos. É claro que diante disso você sempre vai estar correndo o risco de o seu canino intruir um pouquinho também, tá? O seu canino descido como efeito colateral da terapia. Então isso tem que ser claro. A gente não pode achar que isso não vai acontecer, né? Você tem esse risco também. Mas enfim, eu achei que facilitou a velocidade do fechamento da minha mordida aberta anterior. Então, diante dessa situação, onde eu tenho um canino ainda me servindo como uma ancoragem, eu incluo ele especialmente no arco inferior para favorecer a extrusão dos meus incisivos e eu nivelar aquele plano de forma mais eficiente. E aí, além dos brackets para extrusão, eu também estou com os esporões ali na palatina para tentar melhorar a condição clínica do meu paciente. Então, isso ajuda muito. E aí, assim que a minha maloclusão está mais perto de estar corrigida, está mais próxima do ideal,
eu entro com a fono. Eu já peço ao paciente, quando começa a melhorar, a gente já começa a clarear ali, começa a fechar a mordida, eu já falo pra mãe, ó, tá na hora da gente procurar a nossa fono. Que daí até a mãe marcar, até a fono ter vaga, porque não sei na sua cidade, mas aqui as fonos são lotadas. Então até a mãe conseguir ir na fono, conseguir marcar horário, encaixar na rotina da criança, a minha mordida já melhorou um pouco mais e eu entrego esse paciente pra fono numa melhor condição de terapia. E muitas vezes, após eu remover, eu mantenho o paciente com algo removível que também vai ajudar. Aí nisso eu converso com a fono. Tem fono que gosta que a gente coloque, faça orifício na placa de contenção do arco superior. Tem fono que pede pra gente colocar uma miçanga. Tem vezes que quando é no arco inferior, aí quero colocar um alinhador. Eu faço aquela mecânica onde a gente faz bolhas. Então, eu moldo meu paciente, faço bolhas de resina na palatina dos meus incisivos inferiores, estampo uma plaquinha e depois eu picoto essa bolinha, né? Pode ser com um alicate, pode ser com um disco de carburundo, para fazer como se fossem esporõezinhos no alinhador mesmo, tá? Essa é uma dica do Guilherme Thyssen, um artigo publicado ali, né, no JCO, falando sobre resolução de mordida aberta anterior. E aí eu trouxe isso daí para as minhas crianças nessa situação, porque daí só que ele faz no ambiente virtual. Então ele pede para fazer attachments falsos na palatina dos incisivos ou mesmo bite ramps, dependendo da empresa, eles colocam bite ramps nos inferiores. A Line, por exemplo, não coloca. Então você tem que pedir attachments grandes e depois você corta e usa de contenção. Então serve para adulto, também serve para criança. Daí eu faço uma plaquinha como essa para o meu paciente usar no período de dormir e enquanto ele está na terapia com a fono. E aí você vai avaliando esse paciente de tempos em tempos. Mas a língua, gente, é água mole em pedra dura. Então, se a fono não entrar, é muito alta a chance de você ter um sabor de uma recidiva. Por isso, valorize a sua fonoaudióloga, trabalhe com ela e coloque ela no jogo quando o assunto é mordida aberta anterior. Você não vai se arrepender desse processo, especialmente quando a língua estiver envolvida. E na dúvida, mas será que a língua está envolvida ou não? Você pode fazer teste fonético, pedir para o paciente engolir a água e você avalia como que aquela língua vai ficar. Você pode pedir para o paciente falar palavras com S para você escutar, mas sinceramente, ninguém avalia tão bem quanto a fono. Então, na dúvida, pede uma avaliação. Pede uma avaliação para saber como aquela língua está trabalhando. Pede uma avaliação para saber como que está. Se ela acha que a mobilidade está boa, se ela está repousando certo, se ela está trabalhando certo na função. Se ela te falar que está tudo bem, ótimo, segue sua terapia sem se preocupar. Se ela te falar que precisa de um tratamento em conjunto coadjuvante, é isso que seu paciente espera de você, que você cuide dele como um todo. E se ela falar que precisa do tratamento em terapia, você conversa com a fono como vocês conseguem orquestrar esse tratamento para uma não atrapalhar a outra, uma especialidade não atrapalhar outra especialidade, e sim para vocês somarem em prol do seu paciente. E claro, não por último, mas não menos importante, também pergunta para o otorrino como está aquele paciente, se ele respira bem, se está tudo bem, porque às vezes o paciente também tem uma dificuldade respiratória e aí você e a fono, né, precisam também de um apoio de um otorrino para conseguir ter o melhor resultado na sua terapia, ok? Então, a partir de agora, você já sabe que a mordida aberta anterior envolve muitas outras questões. Nós falamos aqui somente sobre a questão do hábito e da língua, a gente ainda tem crescimento, que é um outro fator. Mas, enfim, isso fica como conteúdo para um outro vídeo. Eu te espero numa próxima oportunidade. Muito obrigada e um beijão!